Então, o município, no nosso governo, vai criar o Plano Municipal de Segurança Integrada. Juntamente, para fazer a Guarda Municipal exercer as funções que ela exerce. Nós temos 983 guardas municipais. A Guarda Municipal, segundo a Constituição Federal, ela não é para estar exercendo poder de polícia, não. A Guarda Municipal, ela é contemplada na Constituição para defender o patrimônio do município, para defender o serviço do município, para defender as instalações do município. Agora, a Defesa Civil tem a sua função. Agora, é necessário, e a gente acha que isso é de fundamental importância. Fortaleza caminha para índice de criminalidade impressionante. Eu moro ali na Parquelândia, e ali é no Catatal. Ontem à noite matou um jovem, o cara é morto dentro do Catatal, na Avenida Bezerra de Menezes, na frente de todo mundo. Parece coisa absurda. No Ceará Mall, antes de ontem foi outra, ali na frente de todo mundo. Então a gente percebe que o município de Fortaleza, como há em Campinas, como há em Curitiba, a gente percebe que alguns municípios têm um cuidado de, mesmo sabendo que o município não tem obrigação constitucional, mas tem uma obrigação social em ofertar os seus serviços e também contribuir. Mas, Cláudio, irmão, permita-me esse tratamento. Eu só acredito numa segurança pública a nível de município, e eu tenho rodado esse Brasil quase todo, além de ter tido uma experiência pessoal em Portugal e na Espanha. Eu lhe digo uma coisa: eu só acredito num projeto de segurança para o município, se a causa for combatida. Eu fui professor do SENAC durante 9 a 10 anos e trabalhei nas populações de baixa renda, na chamada Unidade Móvel de Capacitação Profissional. E eu sentia que quando eu chegava lá naquela comunidade do Bom Jardim, dentro de uma Kombi, com material para dar aula, financiado por a Fé Comércio, por o SENAC, e eu chegava lá, aquelas pessoas só de calção, muitas vezes sem camisa, e a gente dizia: não tem importância, vocês vão receber um kit. E a gente explicava o que era o kit. O centro comunitário abria as portas, às vezes sem cadeira, o pessoal sentava no chão. A igreja ofertava ali uns bancos, e eu ministrava curso de auxiliar de escritório, curso de auxiliar de contabilidade, operador de telemarketing, caixa, atendimento. E eu dizia para eles: olha, se vocês fizerem esse curso bem feito, e vocês tiverem proveito, vocês serão chamados pelo mercado de trabalho, porque o SENAC vai entrosar. E o SENAC tinha uma agência de colocação de emprego, que hoje a prefeitura era para ter, e eu notava que aquelas pessoas enchiam os olhos de esperança. E aí eu comecei a me lembrar quando eu cheguei a Fortaleza aos 17 anos, vindo do roçado. Eu nunca imaginei na minha vida que eu queria ser comerciante, porque quando eu saí do roçado eu disse: o mais que eu poderia ser era um comerciante. Porque os meus parentes ricos que eu conhecia, eles eram comerciantes. Mas aí quando eu cheguei a Fortaleza, eu fui aqui ajudado por um senhor, Manuel Aguiar de Arruda, que deixou eu morar dentro do Colégio Objetivo. Depois que eu saí daqui desse escritório de advocacia que ficava aqui nesse prédio, aqui na Praça dos Leões. E eu fui morar nesse Colégio Objetivo, terminei o 2º grau, e eu sei o que foi difícil arrumar meu primeiro emprego. E eu me lembro que no dia que eu arrumei o emprego, eu senti tanta motivação pela vida, que eu comecei a perceber: o emprego abre uma esperança em toda uma família. O que faz muitos jovens a entrar na droga é perder a esperança. E aí eu trouxe meus irmãos. Hoje, o doutor Nonato, por exemplo, meu irmão, que foi contínuo, hoje ele é promotor de justiça, irmão. Promotor de justiça do Estado. Foi meu filho praticamente adotivo, meu irmão um dos irmãos meus mais novos. Foi meu aluno no Colégio Tiradentes. Fez direito igual a mim, mas só que teve vocação para o Ministério Público. E eu fico vendo, se Fortaleza, quando Fortaleza abrir os olhos e perceber que tem que ofertar uma educação de qualidade, que a pessoa possa ter esperança. O que faz o ser humano se motivar é esperança. Por que eu estou aqui cheio de esperança, com febre hoje, e não podia perder? Quando eu cheguei e falei para Ana,
eu estou aqui com febre, morrendo de frio, porque é o seguinte, eu estou com a esperança de ser prefeito de Fortaleza. Eu sei e não sou hipócrita para dizer, há 2 dias antes da eleição, que me sinto na condição de sair eleito, porque eu vejo 2 máquinas muito fortes. Mas eu me sinto contribuidor de um bom debate, combati o bom combate na hora certa, porque conheço as origens, sei o que muita gente que pega ônibus, como eu peguei a vida inteira, passa. Sei o que é perder um emprego porque chegou atrasado na entrevista. Sei o que é perder um emprego, como perdi no Banco Itaú, porque cheguei 3 vezes atrasado por conta da falta de atestado médico que eu não tinha e não pude provar que estava na época com problema de dente, queixo inchado, e o banco teve que me botar para fora na época, me substituir. Foi aí que eu percebi, um dia eu vou dizer para a minha população lá em Massapê, que era o meu plano inicialmente, eu vou dizer, olha, o ser humano nasceu para ser feliz, não foi o Estado que nasceu para ser feliz. O Estado, a Prefeitura e a União tem que estar a serviço de um povo. Eu perdi o emprego porque fiquei com o queixo inchado, não pude comprovar porque não tinha ninguém que desse atestado. Aí eu comecei a verificar que a gente tinha que ter uma visão holística. Cuidado, juventude. Cuidado você que está vendo a experiência de um homem simples, mas que tem boas intenções. Eu posso até estar errado e aceito você discordar, mas eu só acredito em desenvolvimento, primeiro, se passar pelo lado da espiritualidade. Espiritualidade que eu falo aqui não é de religião. Espiritualidade que eu falo aqui é conjunto de valores que você defende e sustenta como valores de vida. Por exemplo, eu não sou corrupto, porque isso faz parte da minha espiritualidade. E não sou filiado a nenhuma igreja. Mas a minha espiritualidade me defende isso como valor. Eu acredito que se o novo gestor de Fortaleza, ele incluir no projeto espiritual dele valores que ele cumpra, como acontece com os empresários bem intencionados. Por exemplo, o Cláudio Ari, o doutor Cláudio Ari, engenheiro, podia estar cuidando de outras coisas, mas ele está pensando aqui no bem-estar de uma comunidade. Pô, eu acho isso bonito. Eu acho bonito quando eu fui amigo pessoal do Júlio Trindade, eu achava bonito quando ele falava do projeto lá do Estoril. Eu achava bonito as minhas conversas aqui com Ayrton Monte, que partiu há um mês atrás, com quem, na época, eu desfrutei muitas vezes à mesa. Nessa época eu tomava uma cervejinha, gostava, e fui boêmio aqui também, à noite, por uns 15 anos. Então, hoje eu sinto que as pessoas, por exemplo, o Ayrton Monte, até se dizia ateu, mas era um homem profundamente espiritual. Ele tinha valores que ele não abria mão, nunca se corrompeu, nunca aceitou ofertas para atrair os seus princípios e gostava de ajudar. Por isso que eu acho que hoje essa questão da espiritualidade que vem ganhando o mundo inteiro nas empresas, para dizer assim, olha, ser humano, homem ou mulher, tu tem que ficar de pé, mas tem que ficar de pé, em primeiro lugar, colocando valores que você defende, nem que seja com a vida. Segundo, o resto é passageiro. Porque se eu tiver um planejamento para Fortaleza, porque se eu tiver a felicidade de merecer ser prefeito de Fortaleza agora ou noutra oportunidade, no meu primeiro dia de governo, o que eu faço? Instituto de Planejamento Sustentável de Fortaleza, que seria o Plano é Forte. E que vou entregar, caso eu não ganhe a eleição, vou entregar esse conjunto de sugestões que eu escrevi ao próximo prefeito. Fundar o Plano é Forte. Porque tudo começa num planejamento e tudo termina numa avaliação. Isso é na vida. Você que é meu aluno, que se prepara para concurso, quer que eu diga em sala de aula em primeiro lugar? Faça o planejamento. Não quer passar no concurso? Nós somos do tamanho do nosso pensamento. Faça um planejamento. Agora, faça uma avaliação. Não quer administrar a cidade? Faça um planejamento. Nós estamos há 8 anos sem planejamento. Isso que eu estou dizendo, eu sustento em qualquer local. Estou dizendo com segurança, sem mágoa, sem raiva. Estou dizendo como cidadão, alertando. Quero o maior bem do mundo, a prefeita. Mas eu estou dizendo isso alertando. E ela deve reconhecer, se ela tiver humildade, que eu estou certo.
A cidade caminhou sem planejamento e perdeu muitas verbas. Querem exemplo? Primeiro, Fortaleza perdeu 2 grandes verbas federais por falta de não ter o plano municipal de saneamento básico. Gravou? 2 vezes. Nas 2 gestões. Fortaleza perdeu milhões em educação profissionalizante por falta de projeto. Terceiro, a própria Dilma Rousseff, isso aqui serve para todos nós, porque vai servir para a Praia de Iracema. A Dilma Rousseff criou um projeto que eu acho um dos projetos que o mundo está copiando. Começou na China. Para quem não sabe, a China pós-maoísta, que a China era comunista. Aquele comunismo veio atrasado. E a China pós-maoísta, quando ela se modernizou, eles sacudiram um slogan que ficou conhecido e os chineses pegaram. Disseram, olha, não importa se o gato é preto ou branco. O importante é que ele coma o rato. Ou seja, não importa se é socialismo ou capitalismo, o importante é que o povo cresça. Socialismo e capitalismo acabou. O importante é o povo ser feliz. Você que é um profissional é feliz, você que é garçom é feliz, você que é empresário é feliz, você que é produtor cultural é feliz, independente de ser socialista ou comunista. Então nós precisamos de uma cidade que contemple o mundo dessa maneira. E aí o que a Dilma fez? A Dilma, e aí eu parabenizo, e nós apoiamos a Dilma, vamos apoiar novamente na base federal. A Dilma pegou o Ministério de Turismo, meu querido amigo, e criou dentro do Ministério de Turismo o Plano Nacional de Economia Criativa. Rapaz, isso é importante. Ou seja, muitos talentos anônimos, que poderia ser qualquer um de vocês, jovens, muitos talentos anônimos que ficam em casa, que o cara sabe pintar, que o cara sabe fazer artesanato, que o cara sabe fazer música, que o cara sabe compor poesia, ele é obrigado a escolher uma profissão que não tenha nada a ver, porque o talento dele não é respeitado. Eu tenho vários alunos que se preparam comigo no Tiradentes para ser do Ronda do Quarteirão, e eles me dizem, professor, eu vou ser Ronda do Quarteirão à força, só para ganhar meus 2.000, mas eu quero ser mesmo é músico. Mas o pessoal lá em casa diz que isso é coisa de malandro. E aí eu fico vendo, olha, o mundo está mudando. E a presidente da República disse, se você tem vocação para música, vá para o conservatório de música, vá para a universidade de música. Se você gosta do teatro, vá. Por quê? Porque começou a contemplar a cultura, e a gente só contempla uma coisa quando o dinheiro passa perto. Eu não acredito em desenvolvimento sem dinheiro. Desenvolvimento ideológico dos comunistas passados, isso funciona não. Eu fui do Partido Comunista passado, a minha origem é lá no Partido Comunista. Só que o mundo já vomitou esse tipo de entendimento. O mundo moderno hoje, o comunismo, enquanto pregava um Estado feliz no lugar do homem, o mundo moderno hoje prega um homem feliz no lugar do Estado. A coisa mudou. Então, por isso que hoje a gente chega em São Paulo, como eu tive recentemente, assistindo palestras de grandes empresários, eu fiquei encantado, meu amigo Cláudio Areia, quando eu percebi empresários discutindo a felicidade do povo. Se um dia eu for prefeito dessa cidade, vocês podem gravar, e vai ficar gravado aqui por muito tempo, do jeito que se mede o PIB, do jeito que se mede o índice de inflação, do jeito que se mede o índice de desemprego, do jeito que se mede o índice de emprego, de 6 em 6 meses, a Prefeitura de Fortaleza tem que medir o índice de felicidade do povo. Porque eu queria medir o índice de felicidade do povo. O que me interessa é se o povo está feliz ou não. E eu acho que o próximo gestor poderia pegar essa ideia. A Holanda já está fazendo. Olha, a Holanda está fazendo 2 grandes projetos que o mundo está olhando, e Fortaleza, você diz, mas Fortaleza é a 91ª cidade do mundo. É a 5ª do Brasil, mas é a 91ª do mundo, rapaz. E aí, em Amsterdã, por exemplo, tem 2 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, a questão da felicidade humana.
Rapaz, isso me chama a atenção. Diz, olha, o importante, eu quero saber se o aluno da escola pública é feliz. Eu quero saber se a pessoa que pega o transporte público, se ele troca o carro dele por o transporte público. Porque aqui a gente diz, todo dia, vamos melhorar a mobilidade urbana, mas incentivando o pessoal a comprar carro particular, andando carro particular e o transporte público cada vez pior. Nunca vai acontecer mobilidade urbana, porque a cidade ficou parada e o trânsito todo dia se duplica. Agora, Amsterdã fez assim. A primeira coisa que eles pediram em março de 2012, por isso que está recente e serve para sugestões, e eu estou à disposição para... Que eu queria me juntar a esse movimento, Cláudio, se eu merecer poder fazer parte, que eu queria colocar minhas sugestões a nível, inclusive, depois só de movimento. Por enquanto eu estou falando como candidato a prefeito. Mas eu fiquei vendo uma sugestão boa que eu vou passar para o próximo prefeito, caso eu não seja eleito. Em março de 2012, em Amsterdã, eles fizeram assim. Temos que melhorar o transporte público. O povo não deu nem atenção. E o povo lá é mais avançado do que nós, culturalmente. Aí o governo disse, isso foi em janeiro. Não dá atenção não? Pois nós vamos cobrar 3 décimos de euro por cada quilômetro rodado. Rapaz, quando mexe no bolso, aí a história é outra. Cada quilômetro rodado nós vamos cobrar 3 décimos de euro e vamos cobrar também pedágio. Começou a diminuir o transporte particular e começou a haver política para o transporte público poder ser igual ao meu carro. Por que eu não deixo o meu carro? Por que eu ando no meu carro e não ando no transporte público? Porque o transporte público não oferece qualidade, não tem segurança, não tem conforto, não tem nada. Eu vou trocar meu carro por um transporte público que não oferece qualidade. Então, eu acho que o próximo gestor, quando pensar na mobilidade urbana, não é pensar em quantidade, é em pensar em qualidade de vida. O povo precisa sim, o povo precisa deixar de sofrer nesse transporte público que maltrata. Quem pega ônibus sabe o que eu estou dizendo. Quem pega ônibus tem que sair 4 da manhã para chegar no emprego às 6. Quem pega ônibus pega engarrafamento, pega ônibus lotado, sai de casa todo engomadinho, chega no trabalho todo amarrotado. Quem é mulher sofre até assédio nos apertos. E aí chega no trabalho totalmente diferente do que saiu de casa. Então, no plano da mobilidade urbana, primeiro, com relação à Praia de Iracema, que eu não posso fugir do tema, a Praia de Iracema ou passa por uma via expressa logo, Mucuripe-Pirambu, para desafogar logo isso aqui. Segundo, um estacionamento grande subterrâneo, aqui pode ser por volta ali dos Correios, que ali não atrapalharia em nada, nem inclusive ter que derrubar a escola, ou então vias que possam, paralelamente, dar acesso para que a gente possa sair pela Monsenhor Tabosa e depois por Dom Manuel e depois Aracturaça e saindo. Agora, não ter estacionamento, isso dificulta, é igual o centro da cidade. O centro da cidade está abandonado e precisa ser revitalizado exatamente porque o espaço público está desrespeitado. Os gestores não estão lendo mais a lei de uso e ocupação do solo. Os gestores parecem que não estudam o Estatuto da Cidade. Eles querem governar Fortaleza. Eu acho isso um desrespeito. Não é por ser um profissional do direito e por cobrar isso. Eu acho que chegou o momento de educar politicamente a sociedade. Ou seja, o portal da transparência tem que começar a ensinar o povo. Primeiro, o que é um plano diretor. Segundo, o que é o Estatuto da Cidade. Terceiro, o que é a lei de uso e ocupação do solo. Quarto, como é que o espaço público tem que ser ocupado. Fortaleza está vestida de morador de rua. Vestida de morador de rua. Morador de rua precisa de albergues, precisa de abrigos, como nós temos em Curitiba, tão perto, aqui no Brasil, como nós temos em Campinas, São Paulo. Agora, eu passei ali na Justiça Federal e vi vários moradores de rua em pleno meio-dia, tomando cachaça, tudo bem, é a espécie de lazer deles, tomando de conta dos bancos. Tinha uma senhora que sentou na ponta de um banco, começou logo a tirar um terço, olhando para um lado e para outro, tá com medo de ser roubada. Um outro escondendo o celular dentro da pasta.
tinha duas pessoas timbungando, usando uma palavra do interior, timbungando dentro lá do negócio da água. E eu fiquei vendo, rapaz, o espaço público do BNB, da Justiça Federal, olha aí como esse espaço está sendo ocupado. Então, tá aí a praia de Iracema, tomada de traficantes, não tem que à noite, a gente percebe a falta de segurança.